Olá pessoal, tudo bom com vocês? Rafael aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar como transformar essas imagens nisso aqui. Então é isso, sem muita enrolação, vamos ao tutorial. Eu vou deixar, pessoal, um link na descrição para que vocês possam estar baixando os arquivos usados aqui nessa manipulação, beleza? Depois que vocês baixarem os arquivos, aí é só aqui seguir o tutorial. Então vamos lá. Arquivo novo, vamos criar um novo arquivo primeiramente. Aqui em nome, vamos colocar nome de manipulação. Depois a largura 1500 e a altura 2000. Vamos deixar a resolução em 72 e vamos dar um OK. Vamos em arquivo, abrir e abrir aqui essa primeira imagem. Seleciona a ferramenta aqui de mover e joga essa imagem para começar o processo de manipulação. Vamos converter esse objeto, vamos apertar com o botão direito nessa camada 1 e vir em converter em objeto inteligente, porque assim a gente não perde muita qualidade na hora que a gente for reduzir o tamanho dessa imagem, tá? Explicando de uma forma bem simples aí. Então vamos vir em Ctrl T e vamos diminuir o tamanho dessa imagem. Se você apertar Alt e o scroll do mouse, você consegue também dar um zoom na tela para facilitar o processo. Vamos aqui apertar em Ctrl Alt e diminuir ainda mais essa imagem. Vamos ajustar e apertar aí a tecla Enter. Agora vamos vir aqui em Matiz e Saturação. Vamos marcar essa opção para criar uma máscara e vir aqui em Colorir. Agora vamos colocar aqui 201 e em saturação 31. Luminosidade a gente deixa em 0, tá certo? Agora vamos apertar o Ctrl do teclado e selecionar essas duas camadas, tá ok? É só clicar nessas duas camadas apertando o Ctrl do teclado. Depois de fazer isso, aperta Ctrl G e vai agrupar essas duas camadas. Vamos renomear aqui para fundo, tá ok? Vocês podem escrever fundo, eu vou escrever aqui background. Já estou acostumado a escrever dessas formas aqui, mas você pode renomear para qualquer nome que você quiser, beleza? Isso aí tanto faz. Vamos fechar essa imagem aqui, vamos vir em arquivo, abrir e selecionar a segunda imagem, ferramenta de mover e vamos jogar essa imagem para cá. Vamos fechar a imagem e agora converter em objeto inteligente, Ctrl T, e vamos também fazer o processo aí de reduzir aqui a imagem, né? Ajustar o tamanho. Mais ou menos aqui tá legal, é só dar um Enter. Vamos vir aqui em Ctrl J para duplicar essa camada 2. Vamos tirar essa camada 2 aqui, a visibilidade dela. Vamos deixar só a camada 2 aqui, a camada 2 original. Vamos agora na ferramenta de seleção rápida. Vamos aumentar um pouco o tamanho para mais ou menos 60 pixels px e vamos selecionar essa parte aqui superior. Vamos apertar o Alt e o scroll do mouse para dar um zoom na tela. Vamos diminuir o tamanho aqui. Tá ok. Agora para mais ou menos 27, tá legal. Se vocês quiserem fazer esse processo de aumentar e diminuir com facilidade, vocês podem apertar Alt, o botão direito do mouse e movimentar o mouse para a direita ou para a esquerda e você consegue diminuir ou aumentar o tamanho com facilidade, tá ok? Vocês não precisam ficar vindo aqui e diminuindo manualmente aqui e diminuindo dessa forma. Vocês podem fazer aqui com facilidade, Alt do teclado, botão direito do mouse e arrasta o mouse para o lado direito que vocês conseguem aumentar. E se apertar Alt, botão direito do mouse e arrastar o mouse para a esquerda, vocês conseguem diminuir. Isso vai facilitar muito para vocês não precisar ficar vindo aqui toda hora e aumentar, tá certo? Vai facilitar demais na hora que vocês forem trabalhar nos seus projetos. A mesma coisa quando vocês forem selecionar aqui as ferramentas
do Photoshop. Sempre fiquem ligados em qual é a tecla de atalho que vocês podem apertar no teclado aqui para facilitar o acesso às ferramentas. Isso facilita muito o trabalho de vocês aí quando vocês forem criar outros projetos no Photoshop, tá bom? Passado essa dica, vamos continuar aqui o tutorial. Vamos apertar Alt e vamos ajustar um pouco aqui, passando o mouse nessas seleções. Então, novamente, Alt, aperta o botão esquerdo do mouse e vai passando o mouse aqui, ó, ajustando, né, arrumando essa seleção aqui, quer dizer, tá ok? Depois de fazer isso, é só apertar Delete. Se aparecer essa mensagem aqui, só dá um OK e vir aqui com o botão direito rasterizar a camada. Ctrl D para tirar a seleção. Se falta excluir alguma parte dessa imagem, é só vir nessa outra ferramenta de laço poligonal e selecionar a parte que falta aí para a gente estar excluindo. Selecionou, Delete do teclado e Ctrl D, tá ok? Faltou uma outra parte aqui, como a gente pode ver, faz o mesmo processo. Delete novamente, Ctrl D novamente. Feito isso, vamos selecionar a camada 2 cópia. Agora vamos aqui apertar E do teclado e já facilita o nosso acesso aqui à ferramenta de borracha, tá ok? Sempre verifique aí qual é a tecla de atalho que você tem que apertar para poder selecionar a ferramenta. Então, com a ferramenta de borracha selecionado, vamos diminuir aqui a opacidade, o tamanho. Vamos aqui primeiro rasterizar essa camada, botão direito rasterizar a camada, e agora podemos diminuir o tamanho dessa borracha, Alt, botão direito, e aí a gente consegue aumentar ou diminuir essa borracha, beleza? Vamos diminuir aqui para mais ou menos 682, opacidade 48, fluxo 100, e vamos aqui apagar um pouco dessa imagem. Vamos apertar Alt e o scroll do mouse para dar um zoom e visualizar melhor. Agora nós podemos apertar a tecla V, que é a ferramenta de mover, e aqui na camada 2 cópia, vamos vir na opção de opacidade e colocar mais ou menos aqui 60, tá ok? De opacidade. Vamos jogar a camada 2 para a parte superior. Essa camada 2 são as montanhas. Se eu tirar aqui, reparem que a camada 2 cópia está com opacidade, então a gente não consegue visualizar muito bem essas montanhas, por isso a gente criou essa duplicação. E agora na camada 2 selecionamos e conseguimos aqui visualizar melhor aí essas montanhas, beleza? Feito isso, vamos apertar o Ctrl, clicar nessas duas camadas e agora vem em Ctrl G, agrupar, e vamos dar um duplo clique para renomear. Vamos colocar montanha. Depois disso, vamos em arquivo, abrir e abrir essa terceira imagem. Aperta a ferramenta de mover ou apenas a tecla V do seu teclado e arrasta essa imagem para cá. Fecha a imagem. Vamos apertar na camada 3 com o botão direito, vir em converter em objeto inteligente. Depois Ctrl T e vamos ajustar com Alt e o Shift, Alt e Shift para ajustar aqui igualmente essa imagem. Diminuir dessa forma, ajustar aqui. Vamos ajustar um pouco mais essa imagem, deixando mais ou menos assim e dar um Enter. Agora vamos na ferramenta de caneta. Para selecionar a ferramenta de caneta é só vir aqui na tecla P do seu teclado e você consegue selecionar aqui a ferramenta de caneta. Depois aumenta o zoom, Alt e o scroll do mouse e vamos selecionar essa parte da imagem. Vamos vir aqui e vamos clicando na parte que a gente quer selecionar, tá bom? Vamos selecionar só essa parte da imagem
Se errou, pessoal, é só apertar Delete, aperta o Alt e clica no último ponto aqui dessa que a gente fez com a ferramenta de caneta e continua o processo de seleção. Beleza? Vamos selecionar essas últimas partes. Selecionou, aperta Ctrl e Enter, Ctrl e Enter e vai criar uma seleção. Agora vamos vir aqui e criar uma máscara. Nessa opção aqui, adicionar máscara de camada. Feito isso, ficou selecionado somente a parte aqui que a gente tinha selecionado com a ferramenta de caneta. Agora repare que tem um espaço faltando aqui na imagem, né? Então a gente pode vir selecionar a imagem. Vamos nessa ferramenta de carimbo, e essa ferramenta é muito legal porque você consegue fazer uma coisa aqui bem interessante. Mas antes disso, vamos aqui apertar com o botão direito e rasterizar a camada para a gente conseguir trabalhar com mais facilidade. Vamos aumentar aqui o zoom e agora aperta Alt, botão direito e aumenta o tamanho aqui dessa ferramenta de carimbo, tá ok? Agora aperta Alt do teclado e clica numa parte aqui desse gramado, desse mato aqui, tá bom? E agora reparem que a gente tem que a gente conseguiu selecionar uma parte dessa imagem aqui, tá ok? Agora se a gente clicar nesse espaço que falta, a gente consegue então copiar e jogar para esse espaço que falta essa parte da imagem que a gente copiou. Então é só fazer isso, ó, com o resto aí que falta. E como vocês podem ver, fica esse resultado aqui muito legal, né? Que não está mais faltando nada aí na imagem, né? Nenhum espaço vazio. Então é muito interessante essa ferramenta de carimbo. A gente consegue copiar uma parte da imagem e jogar para outro espaço aqui da imagem, né? Muito interessante essa ferramenta. Novamente vamos dar um zoom e agora vamos fazer o mesmo processo aqui para remover esse animal da imagem. Então a gente aperta Alt, clica em um espaço da imagem que vai ser mais parecido para a gente tirar o animal, e depois é só clicar e a gente já consegue remover ali uma parte do animal. Se você quiser, você pode apertar Alt e o botão direito para diminuir o tamanho. Seleciona uma parte vazia apertando Alt e clicando a parte que você quer copiar, e depois é só jogar aqui para remover o animal, e vai continuando aí fazendo esse processo para remover o animal por inteiro. E aí, como vocês podem ver, o animal foi removido, né? Só se você der um zoom, que aí você vai ver que tem algumas partes que não ficou muito legal, mas quando você tira um pouco desse zoom, parece que não tem nenhum animal ali realmente, né? Então dessa forma vocês conseguem fazer um trabalho aí bem legal de remover objetos aqui das imagens que você quer de uma forma bem fácil, tá bom? E agora vamos dar um Ctrl T e aumentar, e com as teclas as setas, né, do nosso teclado, a gente vai ajustar essa imagem para o lado, tá ok? E agora aperta Shift e Alt e vamos aumentar um pouco essa imagem. Vamos arrastar aqui para o lado até esse animal aqui, ó, só ficar somente esse animal. E agora vamos dar um Enter. E agora tem outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês também, que é essa ferramenta de correção. Então, com essa ferramenta de correção selecionado, vamos aqui nessa parte do animal e vamos selecionar o animal. E olha só que interessante, quando a gente joga essa seleção aqui para o lado, ela vai copiar essa parte da imagem e vai remover aqui um animal também com facilidade. Apertando Ctrl D e tirando um zoom, reparem que não tem mais nenhum animal aqui na imagem, tá ok? Então, usando essas duas ferramentas, a ferramenta de correção e a ferramenta de carimbo, você consegue fazer um trabalho bem legal para remover objetos aí e animais, enfim, qualquer coisa da sua imagem. Lembrando que eu estou
tentando explicar da melhor forma, porque se você já tem um conhecimento intermediário, já conhece as ferramentas, você consegue seguir o tutorial com muita facilidade. Mas para quem está começando agora ou está utilizando o Photoshop, acaba sendo um pouco mais difícil seguir o tutorial, por isso que eu preciso falar e explicar da melhor forma, beleza? Espero que vocês aí que já têm um conhecimento mais avançado entenda isso, que tem muitas pessoas iniciantes e que não vão conseguir seguir o tutorial se eu não explicar da melhor maneira, beleza pessoal? Seguindo o tutorial, agora vamos selecionar a imagem, vamos vir aqui na opção de matiz e saturação, vamos selecionar aqui em matiz 6, tá ok? Apenas 6. Antes de fazer isso, vamos criar uma máscara e depois vir em colorir. E agora sim, vamos vir aqui em 6, vamos colocar 27 e vamos colocar menos 59 na luminosidade, beleza? Então, menos 59, 27 e 6, você vai conseguir essa mesma cor aqui na imagem. Vamos fechar. Vamos apertar o Ctrl e selecionar essas duas camadas e Ctrl G e vamos renomear e vamos colocar aqui o nome de terra, tá ok? Chão, enfim. Ou pode escrever aqui em inglês também, ground. Vamos selecionar aqui a camada, vamos selecionar aqui o grupo de montanhas e dar um Ctrl T e jogar essas montanhas um pouco para baixo para dar um efeito melhor. Ajustando essas montanhas, vamos dar um Enter. Nos arquivos que eu deixei para download, tem alguns brushes que a gente vai estar utilizando aqui nesse tutorial, beleza? Então realize o download desses brushes também. E vamos vir aqui na ferramenta de pincel, e brushes são pincéis, tá ok? Então se vocês não souberem como instalar esses pincéis aí no seu Photoshop, é muito fácil. Com a ferramenta de pincel selecionado, vamos vir aqui na opção de carregar pincéis, tá ok? E nos arquivos que eu deixei para vocês realizarem o download, vai estar esses dois pincéis. Então vocês vão encontrar a pasta onde vai estar esses dois arquivos de brushes. E você vai selecionar e vai clicar em carregar. E aí vai carregar aqui, ó, os brushes para essa parte, para esse painel, beleza? Depois de carregado então esses brushes, você vai fazer o seguinte: vai selecionar esse primeiro aqui que está escrito Fog 1, tá ok? Quando você colocar o mouse, vai aparecer ali Fog 1, certo? Selecionado esse aqui, então vamos vir aqui, ó, novamente abrir o grupo esse grupo aqui que tem as imagens do chão aqui, tá ok? E vamos aqui selecionar matiz e saturação e vamos criar uma nova camada. Agora sim, com a ferramenta de pincel selecionado e essa Fog 1, que esse pincel Fog 1, beleza? Selecionado. Vamos diminuir o tamanho, aperta Alt, botão direito e arrasta para o lado esquerdo para diminuir aí o tamanho desse pincel. Fazer um pouco mais, fazer esse mesmo processo para diminuir um pouco mais e agora tá legal. Vamos aqui primeiro vir e escolher a cor cinza, tá certo? Agora vamos lá, clicamos e criamos aqui esse efeito bem legal para nossa imagem. Vamos pegar agora a ferramenta de borracha, vamos deixar aqui a opacidade mais ou menos 61 tá legal, e vamos diminuir um pouco aqui. E a mesma coisa aqui embaixo, vamos também apagar um pouco aqui. Dessa forma tá legal. Podemos vir também na opacidade, diminuir um pouco a opacidade, beleza? Vamos deixar mais ou menos em 61. Se a gente dá um zoom aqui na tela e tirar essa camada 4, reparem como que é a imagem original, né? Quando a gente adiciona esse pincel, dá um efeito um pouco mais dramático, digamos assim, para a imagem um pouco mais realista, né? Fica melhor dessa forma, mas se vocês não gostarem, pode tirar e deixar normal. Mas eu vou deixar aqui, ficou interessante.
Agora, pessoal, vamos abrir essa outra imagem, que é a imagem do carro que a gente vai utilizar. Vamos clicar em abrir, seleciona a ferramenta de mover e arrasta a imagem. Aperta com o botão direito nessa camada 5 e converte para objeto inteligente. Ctrl T, Shift e Alt e diminui o tamanho dessa imagem. Vamos dar um Enter, fecha a imagem e agora aqui vamos dar um zoom. Pega a ferramenta aí de seleção rápida, é só apertar W e agora vamos selecionar essa parte do carro. Eu estou utilizando uma versão mais antiga do Photoshop, por isso que alguns processos eu tenho que fazer manual, beleza? Mas se você estiver utilizando o Photoshop CC, por exemplo, você consegue selecionar isso aqui com muito mais facilidade, tá bom? Mas enfim, é rapidinho também quando você pegar as manhas para poder fazer aqui essas seleções. A primeira seleção você não precisa selecionar corretamente, tá bom? Não tem tanta importância não, porque depois a gente vai arrumar isso aqui. Então, selecionando o carro, vamos criar uma camada, tá ok? Agora somente tem o carro aqui, reparem como já está dando um efeito melhor para a imagem. Vamos dar um zoom e agora você tem algumas ferramentas para remover esses excessos aqui que a gente não quer. A gente só quer deixar o carro. Então a gente pode vir aqui na ferramenta de laço poligonal e remover também, tá? Selecionando a parte que a gente quer e apertando, clicando aqui primeiro na imagem e depois em Delete, tá ok? Antes tem que remover aqui, vamos rasterizar a camada e agora sim aperta Delete e a gente consegue remover a imagem. Ctrl D e também a gente pode utilizar a ferramenta de caneta. E também tem mais uma ferramenta que é a ferramenta de borracha, que vocês conseguem também apagar aqui a parte da imagem que vocês não querem. Enfim, tem 3 opções que vocês podem estar utilizando. Vamos pegar a ferramenta de laço poligonal para fazer, para tirar esses excessos aqui da imagem rapidamente. Vamos dar um zoom. Já removemos ali uma parte da imagem. Agora a gente tem que fazer esse mesmo processo aqui com essas outras partes. Então vamos lá. Depois vamos apertar em Ctrl T, ok? As teclas Ctrl T. Antes disso, vamos aqui novamente apertar com o botão direito na camada 5 e vem converter em objeto inteligente, Ctrl T, e vamos diminuir um pouco esse carro, o tamanho desse carro, jogar aqui um pouco para frente e fazer os últimos ajustes, remover essa parte que ficou. Se você estiver selecionando com a ferramenta de laço poligonal e não estiver conseguindo fazer a seleção com muita facilidade porque está dando erro, porque a ferramenta de seleção de laço poligonal ela faz uma seleção automática muitas vezes, e se isso estiver te atrapalhando você pode usar a ferramenta de caneta também, tá ok? Como eu falei aqui anteriormente, tem várias ferramentas que vocês podem estar utilizando. Utilize aquela que vocês têm mais facilidade, beleza? A ferramenta de caneta, quando você criar a seleção, aperta Ctrl D, Ctrl Enter e depois Delete. Novamente vamos rasterizar aqui a camada e vir em Delete. Vamos terminar aqui essa última parte da imagem. Agora vamos pegar a ferramenta aqui de borracha e apagar um pouco essa parte aqui. É só ter um pouco de paciência que vocês conseguem remover as partes do carro que a gente não quer
deixar somente o carro aqui com a sombra, tá certo? É um trabalho um pouco mais chato, mas é preciso fazer. Beleza? Faltou alguns ajustes aqui, mas a gente arruma depois. Agora vamos fazer o seguinte, com a camada 5 selecionado, se você quiser pode voltar para converter em objeto inteligente. E agora vamos vir aqui na opção de exposição, vamos criar uma máscara e vamos aqui na primeira opção de exposição e jogar para mais ou menos aí 1,82, vai dar mais um brilho aqui ao carro. Se a gente tirar aqui a exposição, vocês podem ver que está um pouco mais escuro o carro. Quando a gente joga a exposição, clareia um pouco mais. Vamos selecionar a exposição e vir em Ctrl I. Vamos aqui agora na ferramenta de pincel. Para isso é só apertar B, tá ok? Vamos trocar o pincel. Vamos escolher esse primeiro, que já vem aí automático no Photoshop, tá ok? Já é padrão, perdão. E agora vamos diminuir, Alt, botão direito e diminuir o tamanho desse pincel. Vamos diminuir, vamos deixar branco. Se não tiver branco aqui, tiver preto, é só apertar X, tá ok? Que você consegue alterar as cores aqui. Vamos deixar branco, vamos dar um zoom e vamos aqui ó, clarear somente um pouco da parte desse carro. Vamos diminuir o tamanho e vamos terminar de clarear essa parte aqui. Se a gente tirar o zoom e tirar a exposição 1, repare como está mais escuro essa parte do carro. Quando a gente coloca a exposição 1 novamente, clareia um pouco mais. Só para dar um efeito melhor ao carro. Vamos aqui novamente e criar e vir na opção de curvas. Vamos criar uma máscara e vamos aqui escurecer um pouco mais esse carro, tá certo? Vamos deixar mais ou menos em 148 e 100 e vamos fechar. Agora vamos aqui nessa curva 1 e apertar Ctrl I. Vamos novamente com a ferramenta de pincel selecionado, vamos aumentar esse pincel, vamos deixar branco aqui. Se tiver preto, aperta X e vai para o branco. Vamos diminuir o pincel e vamos só escurecer essa parte aqui de trás do carro. Você pode tirar a opacidade se você quiser. Vamos deixar em 68 e só escurecer essas partes aqui para dar um efeito ainda mais a esse carro. Feito isso, agora vamos aqui com a ferramenta de pincel ainda selecionado e vamos escolher esse outro pincel que vai estar no pack lá de brushes que eu deixei. Novamente, se a gente vir aqui em carregar pincéis, você seleciona o outro pincel, tá ok? E vem em carregar e vai carregar agora esses outros pincéis aqui na parte inferior. Agora vamos escolher esse pincel 4046, seleciona, quando você passar o mouse vai aparecer o número 56, tá ok? Então é esse mesmo pincel que a gente quer. Agora vamos diminuir, apertar Alt, botão direito, diminuir o tamanho desse pincel, vamos dar um zoom aqui e só para dar um efeito como se o farol tivesse aceso, tá bom? Vamos diminuir o tamanho do pincel, diminuir um pouco mais e mais ou menos aqui ó, em 462 de tamanho de pincel. Nós podemos jogar a opacidade para 100% e vamos clicar. Se clicou aqui e vamos aqui, dar um Ctrl Z, vamos criar uma nova camada, vai vir aqui a camada 6, vamos deixar a cor branca e agora sim vamos clicar e reparem aí que dá um efeito como se o farol tivesse ligado, né? Vamos clicar mais umas 3 vezes, então 2, 3, 4 vezes, tá ok? Vamos fazer esse mesmo processo aqui nesse outro lado, 1, 2, 3, 4 vezes e dá esse efeito aqui como se o farol tivesse ligado, dando um destaque ainda mais para o carro. Se ficou muito forte, vocês podem diminuir a opacidade, jogar para mais ou menos 75 e vamos dar um zoom aqui e pegar a ferramenta de borracha, joga a opacidade para 61 mesmo e vamos apagar um pouco aqui ó, do tamanho desse pincel que a gente colocou aqui, desse efeito.
mais ou menos aqui tá legal. Depois vocês vão ajustando da forma que vocês quiserem, beleza? Nesse pack de pincéis tem outras pincéis aqui que vocês podem utilizar se vocês quiserem utilizar aqui para criar o farol. No caso eu utilizei esse aqui, mas tem outros que vocês podem utilizar, beleza? Só para lembrar, deixar esse lembrete aí. Agora nós vamos dar um efeito ainda melhor para esse farol. Vamos vir aqui na opção de exposição, vamos jogar para mais ou menos aí 1,82 a exposição, não precisa marcar aqui a máscara. Vamos fechar, vamos com a opção de exposição, com a camada de exposição selecionada, vamos vir em Ctrl I, vamos pegar a ferramenta de pincel, trocar aqui esse pincel para o primeiro, para o padrão, vamos deixar branco e agora a gente vai aqui, ó, tirar um pouco aqui dessa exposição. Se a gente vem aqui em exposição e desmarcar, reparem que aqui é a imagem original e com a exposição selecionada a gente clareia um pouco essa parte para dar um destaque aqui, como se tivesse clareando essa parte desse gramado, né, desse chão aqui, beleza? Então mais ou menos assim tá legal. Vocês podem estar ajustando da forma aí que vocês quiserem. Se vocês quiserem, por exemplo, clicar aqui novamente na exposição e clarear ainda mais essa exposição, vocês podem fazer, beleza? Vai ajustando aí da forma que vocês acharem melhor. Se ficou muito forte e vocês quiserem também vir na opacidade, vocês podem também fazer isso, beleza? Deixar mais ou menos em 74 e sempre ir verificando como está ficando. Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Aqui na imagem do carro, que é a camada 5, tá? Vamos pegar a ferramenta de borracha, vamos rasterizar essa camada primeiro e vamos aqui e apagar um pouco dessa sombra, né? Já que está muito claro, não vai ter muita sombra aqui. Então vamos apagar um pouco. E agora vamos fazer o seguinte, pessoal, Ctrl e vamos selecionando essas camadas e vir aqui em Ctrl G, dar um duplo clique e colocar aqui o nome de carro. Agora vamos vir em arquivo, abrir, vamos pegar essa imagem, clicar em abrir, pega a ferramenta de mover e joga essa imagem para cá, aperta com o botão direito, converter em objeto inteligente. Fecha essa imagem, Ctrl T e vamos diminuir aqui, apertando Shift e Alt. Vamos diminuir um pouco mais. Vamos dar um Enter agora. Vamos dar um zoom. E aqui, primeiro, vamos tirar essa parte inferior da imagem. Vamos pegar a ferramenta de laço poligonal ou qualquer outra ferramenta e vamos criar uma seleção. Pronto, criada aqui a seleção, aperta com o botão direito, rasterizar camada e delete para tirar essa parte inferior. Vamos dar um zoom. Pega agora a ferramenta de seleção rápida e vamos selecionar mais ou menos assim, tá legal. Vamos criar uma máscara, tá ok? E agora vamos ajustar, removendo aqui essas outras partes que ficou. Novamente você tem várias ferramentas para fazer esse trabalho, tá bom? Eu vou selecionar agora a ferramenta de caneta, tá ok? Vamos clicar aqui na imagem e vamos remover as partes que a gente não quer. Vamos vir aqui depois de remover as partes que a gente quer da imagem, vamos vir em Ctrl T. Antes disso, vamos converter em objeto inteligente para não perder muita qualidade na imagem e vamos vir aqui em Shift Alt e diminuir um pouco aqui o tamanho. Vamos pegar a ferramenta de mover e ajustar essa imagem.
Vamos dar um zoom e ajustar um pouco aqui. Se tiver faltando alguma parte para remover, vamos então fazer os últimos ajustes. Então é isso, pessoal, dessa forma aqui tá legal, dava para melhorar aqui, tem algumas partes para remover, mas para a gente não demorar ainda mais nesse tutorial, tá bom, beleza? Mas quando vocês estiverem aí, mas no caso de vocês, com tranquilidade dá para poder arrumar aqui e deixar essa imagem bem recortada, né? Para criar um efeito melhor aqui nessa manipulação, beleza? Só ter paciência aí. Depois de fazer esse processo, vamos aqui em converter em objeto inteligente novamente, vamos aqui na opção de exposição, dá um Ctrl Z, vamos vir aqui em exposição, tá ok? Vamos marcar essa opção e colocar aqui uma exposição de mais ou menos 1:38, se a gente der um zoom aqui, e tirar essa exposição 3, reparem que a imagem está com a cor normal, com a cor original, e quando a gente coloca essa exposição fica mais claro. Tem alguns recortes aqui que eu vou fazer também, porque está incomodando esses recortes aqui. Só que antes de fazer isso, vamos vir aqui selecionar a exposição e vamos vir em Ctrl I, voltou a cor padrão. E com a exposição selecionada, a cor branco aqui selecionada também, vamos pegar a ferramenta de pincel, diminuir o tamanho desse pincel e vamos aqui selecionar essa parte da frente da imagem. Agora vamos tirar aqui a exposição, a cor padrão, e quando a gente adiciona a exposição dá um efeito mais realista para a nossa imagem. Eu vou ajustar aqui, remover esses últimos cortes, tá bom? Rapidinho. Então agora a gente vai fazer o seguinte, com a ferramenta ainda, com a camada 7 selecionada, vamos também na opção de matiz e saturação, porque essa cor vermelha está dando muito destaque para a nossa imagem. Então a gente vai criar aqui uma máscara, tá ok? Vamos criar uma máscara e vamos vir aqui em saturação e vamos diminuir essa saturação para tirar esse destaque dessa cor vermelha. Então mais ou menos aqui em 30 tá legal. Vamos jogar essa matiz e saturação para cima. Se ficou aqui essa exposição para fora, dessa forma aqui que a gente fez, o que você vai fazer aqui é voltar na opção de exposição, dar um duplo clique e marcar essa opção, tá ok? Se a gente vir aqui, a exposição agora está de forma correta, beleza? Então deixa a opção de matiz e saturação em cima dessa camada de exposição 3, beleza? Depois de fazer isso, vamos selecionar essas 3 camadas, dar um Ctrl G e colocar o nome aqui, tá ok? Que vocês quiserem. Tá ficando melhor a nossa imagem, tá certo? Vamos vir aqui na opção de montanhas, dar um Ctrl T, apertar o Shift e o Alt e aumentar essas montanhas. Vamos aqui ajustar para dar um efeito ainda melhor. Aí fica ao critério de vocês, né, a forma que vocês acharem melhor ajustar essa imagem. Mais ou menos assim tá legal. Fiquem sempre ligados no tamanho das imagens para não deixar desproporcional. Beleza, pessoal? Mais ou menos assim o tamanho aqui a gente pode aumentar. Vamos dar um Shift e Alt. Primeiro um Ctrl T, depois Shift e Alt e aumentar só um pouco essa imagem. Dá um Enter. Vamos aqui na ferramenta de mover e vamos ajustando aí da forma que a gente quer. Tá bom? Agora vamos abrir aqui outra imagem. Para isso vamos em Arquivo, Abrir. Vamos pegar essa outra imagem, com a ferramenta de mover, jogamos essa imagem para cá. Vamos ajustar agora, primeiro, converter em objeto inteligente, Ctrl T, Shift e Alt e diminuir essa imagem. Vamos apertar com o botão direito, virar horizontalmente, tá bom? Dá um Enter e agora vamos aqui no Zoom, vamos
agora é só selecionar essa parte. Para isso, nós vamos vir nessa ferramenta de letreiro elíptico. Selecionada essa ferramenta, vamos apertar Shift e clica fora da imagem que você quer, da parte que você quer selecionar, tá ok? Cria essa seleção, continua com o Shift apertado e pega as teclas, as setas aí do mouse, as teclas de mover e clica na seta do lado esquerdo, beleza? E vai ajustando aí, ó, essa seleção. Depois disso, vamos vir aqui em máscara e pronto, selecionou só a parte que a gente quer. Vamos agora na ferramenta de borracha, vamos deixar aqui em mais ou menos uns 68, aumenta o tamanho dessa borracha e apaga um pouco aqui dessa imagem, não precisa ser muito. Vamos agora vir em Ctrl T e vamos rotacionar essa imagem, né? Ajustar um pouco dessa forma aqui, mais ou menos assim, tá legal. Se vocês não quiserem apagar essa parte, é só vir aqui em Ctrl Z, Ctrl Alt Z, tá ok? Vocês conseguem deixar a imagem do jeito que está. Vou vir aqui em Ctrl T, rotacionar novamente e deixar mais ou menos dessa forma. Vou vir na ferramenta de borracha e vou apagar porque eu achei melhor assim, tá bom? Agora vamos vir aqui na opção de cor mais clara, tá? E vamos diminuir a opacidade para mais ou menos 75, tá legal? E aí vocês ajustam aqui da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Aí fica ao critério de vocês, beleza, pessoal? Agora vamos pegar a última imagem e vamos clicar em abrir. Vamos jogar essa imagem para cá, ajusta para a posição que vocês quiserem, beleza? Depois só vem aqui em opacidade e joga mais ou menos aí 70 de opacidade. Depois dá um Ctrl J, você cria uma camada 9 cópia, que é uma cópia da imagem que a gente jogou ali por último, e posiciona essa imagem, né, para onde vocês quiserem, beleza? Agora só os últimos ajustes para deixar a nossa imagem aqui, né, essa nossa manipulação melhor. Dessa forma aqui tá legal. Vamos vir aqui na camada 9 cópia e diminuir ainda mais a opacidade para 50 para 53. Depois vamos apertar Ctrl e selecionar essas três camadas e vem em Ctrl G, duplo clique e escreve aí um nome para esse grupo, tá bom? É bom vocês deixarem assim em grupos as imagens porque facilita muito, principalmente quando vocês vão fazer manipulações. Porque agora, por exemplo, se a gente quiser vir aqui nas montanhas, a gente tem o grupo aqui de montanhas, aperta Ctrl T e ajusta aí, ó, as montanhas da forma que a gente quiser. Beleza, pessoal? Então é importante que vocês deixem as suas imagens em grupos para facilitar o seu trabalho. Então é essa a nossa manipulação. Para dar um toque final na imagem, como a gente não tem outros programas, você pode utilizar outros programas para poder finalizar sempre as suas produções aqui no Photoshop. Mas para a gente não precisar utilizar outros programas e nem ferramentas pesadas, vamos aqui só vir nessa opção de pesquisa de cores. Vamos selecionar aqui essa opção, tá ok? Reparem que dá um destaque maior para a nossa imagem, só que está muito forte esse destaque. Então vamos deixar aqui em 32 de opacidade, beleza? Reparem aqui, se a gente tirar a pesquisa de cores, a nossa imagem, e com o efeito de pesquisa de cores, né? Dá um destaque para a nossa imagem, um destaque melhor. Se você quiser vir na opacidade também aumentar, fica ao seu critério. Eu vou deixar aqui 32 mesmo. Vou vir aqui em pesquisa de cores, apertar Ctrl I e agora eu vou vir aqui na ferramenta de pincel. Vou aumentar esse pincel, vou deixar a cor branca e vou vir aqui, ó, só selecionar as partes que eu quero dar um destaque, beleza? Para a gente não perder a iluminação aqui na parte do carro, tá bom? Então somente essa opção aqui.
que vocês tenham gostado deste tutorial. Foi um tutorial demorado, mas um efeito aí bem legal. Fazer manipulações de imagens no Photoshop é assim mesmo, demora, mas o resultado é bem interessante, né? O resultado é bem legal. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Então é isso, até a próxima. Valeu!